Bem-vindos a mais um vídeo deste canal! No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre técnicas de maquiagem que estão totalmente ultrapassadas. E aí a gente vai fazer uma maquiagem usando esse tipo de técnica. Vale dizer que, tipo assim, não tem certo e errado em maquiagem. Eu acredito muito nessa filosofia. Se algumas dessas técnicas que eu mencionar aqui funcionam pra você e você gosta do resultado final, amiga, continue usando, seja feliz, sério. Mas eu analisei um pouco da minha lembrança que eu tenho com maquiagem e peguei algumas técnicas que eu costumava fazer ou que eu aprendi na internet há um tempo atrás, que hoje, sinceramente, eu não vejo mais ninguém fazer igual. Talvez a gente tenha descoberto alguma coisa nova ou só, tipo, mudanças de hábitos acontecem. Por exemplo, quando eu comecei a me maquiar, meio que esse rolê de esponjinha era muito novo, assim, porque a Beauty Blender tava começando a bombar na gringa. Não tinha esponjinha brasileira. Ou você ia viajar para os Estados Unidos comprar a tal da Beauty Blender, que é aquela esponjinha clássica rosa, ou então você não tinha, sabe? Eu lembro que muita gente vendia aqui, tipo, sabe aquelas lojas que vendem coisas importadas? E aí uma esponjinha era tipo R$80 da Beauty Blender. Daí eu analisei essas memórias de maquiagem que eu tenho na minha cabeça e peguei as técnicas que eu não faço mais e que eu particularmente não gosto muito. Eu tô pensando que eu vou aqui fazer uma maquiagem até meio feia. Estou nervosa. Mas, enfim, é aquilo. Se você usa essa maquiagem, esse tipo de técnica até hoje, tudo bem. Ou se você tá usando esse tipo de técnica, já não tá gostando há um tempo, é muito bom a gente aprimorar também. Enfim, é mais um vídeo pra gente se divertir, sabe? Mas antes de começar esse vídeo, eu queria que você se inscrevesse no canal, torne-se um viado! Dá o seu like se você gostou dessa ideia, se você gostou de mim. Me siga no Instagram, é o primeiro link que tá aí na descrição. E let's go! Pra começar, eu já vou chocando vocês. Eu costumava não usar primer. Eu pulava direto para a base. E é chocante até pra mim, porque hoje em dia eu não me vejo começando minha maquiagem sem preparar minha pele. Não só usando primer propriamente dito, mas eu gosto muito de passar um bom hidratante. Eu primeiro limpo tudo, né? Daí eu coloco um bom hidratante, depois até um óleozinho nos dias mais frios, que minha pele fica um pouco mais ressecada. Depois eu vou com um primer de poros e vou meio que preparando a minha pele para a base. Mas antigamente, pra ser sincero, eu nem usava hidratante, porque eu cometi o maior pecado do mundo, que era, minha pele era extremamente oleosa, eu morava no Rio de Janeiro, que é um calor inimaginável, e aí eu imaginava que minha pele, quanto mais seca, melhor, e eu nunca ouvi falar naquela época de efeito rebote, que é aquele efeito que quanto mais você seca uma pele oleosa, mais ela vai produzir mais óleos, porque o cérebro fica tipo, ai meu Deus, eu estou sem óleo na minha pele, preciso produzir o dobro. E aí a sua pele fica muito mais oleosa do que ela realmente é. Isso entrava na cabeça do Adamit quando ele começou a se maquiar? Nunca! Eu queria a pele mais seca possível, eu não via um hidratante na minha frente que eu corria. E hoje eu guardo todos os meus hidratantes com carinho e amor. Então, primers pulado com sucesso, minha pele está sem nada. Eu sempre queria a base mais mate, mais seca, mais grossa de todos os tempos, porque eu queria muita cobertura. Eu tinha muita insegurança porque eu tinha muita acne. E pra mim, quanto maior cobertura, melhor. E aí, naquela época, as bases com maior cobertura eram as mais grossas. E meio que todo mundo teve um surto coletivo que a gente começou a aplicar nossas bases com pincéis tipo esse, de colherinha. Eu chamava pincel de colherinha. Eu não tenho esse pincel, não tinha há muito tempo, eu tive que comprar um. Há muito tempo, inclusive. Eu tô pra fazer esse vídeo há muito tempo. Comprei antes dos shoppings fecharem aqui em São Paulo. Mas eu lembro que foi um surto coletivo, todo mundo começou a passar base com esse tipo de pincel. Então, eu peguei aqui a minha base de mais alta cobertura, mais mate, e eu passava com pincel colherinha. Gente do céu, por que essa base tá despelando? Gente, que base é essa? Olha isso, né? Gente, eu não tava esperando por essa, sinceramente. Por que minha pele tá despelando aqui, ó? Dá pra ver? Por que a base tá fazendo isso, meu Deus? Será que é tipo porque o pincel tá novo, aí tá tipo despelando?
Meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Não sei o que aconteceu. Eu não uso essa base faz um tempo, então tem a ligeira possibilidade de ela estar fora de validade. Mas eu acho que não. É que válida até janeiro de 2022. Por que ela tá despelando minha cara toda? Não entendi. Mas assim, sinceramente, eu até passava 2 camadas de base na cara toda. Não passava uma só, não. Você achou que passava uma só? Ah, ó, a segunda camada tá parando de espelar minha cara. Realmente, por essa eu não esperava. Bom, eu ainda meio que sinto que tem base despelando na minha cara, mas no início, gente, eu não tinha nem... Não via nem o sentido de usar corretivo. Eu usava a própria base e passava no olho com pincel e tudo, tá? Não era nem esponjinha, era pincelada. E eu passava, eu adorava isso. Mas assim, pra ser bem sincero, eu conseguia ver que com o pincel o acabamento não ficava muito bom. Então eu colocava a base com o pincel e ia assim com o dedo, ó. A gente não tinha esponja, mas tinha dedo. A esponja que Deus te deu. Daí eu fazia assim com a base, aplicava com o pincel, espalhava com o dedo. E assim, essa base não deveria estar fazendo isso, porque eu lembro que o acabamento ficava perfeito. Na minha cabeça ficava perfeito, né? Olhando assim, talvez ficava com esse acabamento e eu não lembrava. E outra coisa, alta cobertura não existia. Eu pensava que tinha alta cobertura, mas em retrocesso eu vejo que aqui mostrava tudo ainda. Agora que a gente entulhou nossa cara de muita base, eu vinha com um pó. E não era pó translúcido, era pó compacto. É assim, eu uso pó compacto até hoje, lógico, mas a gente não selava nada, era só tipo, a gente pegava... A gente não, né? Eu pegava um pincel tipo assim, e aí eu tinha 2 influências de pó. Minha mãe nunca usou muita maquiagem porque ela sempre foi muito alérgica a muita coisa. Mas ela tinha um pó, que era o pó da Avon. Ela não usava base, corretivo nem nada, ela só usava o pó da Avon. Só que eu, particularmente, amava esse pó da Candice Berenice, que na verdade era uma base em pó, que venceu em março de 2019. Mas dá pra ver o tanto que eu já usei esse pó, né? Só tem as beiradinhas aqui. Eu deixo ele por consideração. Então, assim, valeria usar o pó da Avon ou da Candice Berenice, mas eu vou usar o da Candice Berenice só por nostalgia. Porque eu lembro do pó da Avon, mas eu não usava muito pó da Avon. O que eu mais usava mesmo era o da Candice Berenice. E eu tascava ali pó. Aqui, ó. Tum, tum, tum. Lembra que eu tinha... Ah, eu sou muito... Pele muito oleosa, nananana, então eu tascava ali pó. Hoje em dia eu ainda aprecio o poder de um bom pó. Só que, além de eu usar um pó translúcido, que geralmente é um pouquinho mais fino, eu, mesmo usando ainda muito pó, uso menos do que eu usava. Eu ficava assim horas, mano, horas. Passando pó no nariz, pescoço. E aí, ó, abri o olho assim, ó, tum, tum, ai. E era assim, ó, tá, esfregando a pele. Hoje em dia eu sou muito mais cauteloso, porque uma vez que eu coloco a minha base, eu não quero ficar assim, sabe? Mas naquela época eu era assim, ó, tum, 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 tum. Show. Blush. Eu tinha um blush, eu acho que esse foi meu primeiro blush, que é o da Maybelline, ó. Ele era assim, ó. Mais branco que não sei o que. Eu até gosto muito de usar esse blush hoje, só que eu complemento ele com outras coisas pra fazer um efeito mais 3D. Então eu começo com um blush bem clarinho, depois eu vou trazendo aqui pra maçã do rosto um blush mais poderoso, pra ficar bem, aquele bem esfumado. Só que naquela época era só um blush clarinho e era muito. Vou usar esse blush, esse coisa da Avon que eu tenho há séculos aqui. E eu não usava aqui, que eu gosto de usar hoje, né? Bem na maçã. Eu usava tipo assim, ó. Tum. Não usava muito blush, não. Aí, sempre arrastando. Não colocava em cima do nariz. É só assim, ó. Daí, vocês vão ficar chocadas, porque além de eu manter minha pálpebra selada, que hoje em dia quando eu vou fazer um olho, eu gosto de dar um primer de sombras, né? E aí, se eu não usava um primer no rosto, pensa se eu usava primer de sombra? Não. E eu acho que esse item vai ser muito presente na vida de muita gente. O pessoal vai ficar muito nostálgico agora. Quem lembra das paletas de sombra que eram assim?
Ó, eu nunca testei essa, eu não sei se essa é boa, mas quando eu olhei, ela me remeteu muito claramente às paletas que a gente comprava que tinha 1001 sombras. Hoje em dia, a gente ainda encontra esse tipo de paleta, como essa aqui, né? Só que eu acho que as paletas de sombras hoje em dia ficaram muito mais meio que uniforme os tons. É muito difícil você ver uma paleta de sombras hoje que tem essa quantidade toda de cores, assim, que vai desde o rosa até os tons mais terrosos. Geralmente as paletas de sombras mais modernas tem um tema, que é tipo, paleta de sombra com cores quentes, paleta de sombra para fazer um esfumado neutro, paletas coloridas com tons de roxo, paletas coloridas com tom de azul. Raramente você vai ver uma paleta que vem com essa história de cores muito loucas. Mas super me remeteu aqui ao tipo de paleta de sombras que a gente achava. Além disso, eu lembro que a gente aplicava sombra. Vocês vão ficar chocados agora. Com esse tipo de aplicador, ó. Quem lembra? Meu Deus, tá caindo tudo no chão. Quem lembra desses aplicadores de esponjinha? Era com isso que a gente aplicava as sombras. Assim, eu lembro que eu nunca fui muito de maquiagem esfumada quando eu comecei a me maquiar. Eu queria fazer mais uma coisa natural, assim. Mas eu lembro que sempre quando eu via minhas tias se maquiando, elas faziam um esfumado muito escuro com um branco muito claro. E não era completamente esfumado, era mais marcado. Também, né, com um aplicador desse, é tão difícil fazer um esfumado. Então, mano, sem medo, eu vou direto no preto. E aí eu vou aplicar aqui, ó. Nossa! Esse preto até que arrasou. Daí era o preto aqui. Eu não lembro delas fazendo muito shape no olho, tipo, aquele agateado e tal. Ele era mais aqui, aí passava pra cá assim, ó. E que assim, eu vou tentar esfumar com a pontinha mais limpa, mas aqui não tá rolando mesmo não. Assim, ficava um pouco desse esfumado meio acinzentado. E aqui no canto interno era uma sombra branca mesmo. Então vou pegar minha sombra branca da minha paletinha. Isso aqui é inspirado numa maquiagem que eu, de fato, na vida real, vi minha tia fazendo. Eu lembro claramente de ter um churrasco lá em casa e ela se maquiando assim. Ela pegou uma paletinha dessa, de 1 milhão de cores, aí colocou o preto aqui. E o branco... Cadê? Aqui. E o branco assim, ó. E era isso. Não tinha sombra aqui embaixo, não tinha esfumado, era isso. Esse tipo de aplicador é muito difícil de maquiar, gente. Como é que a gente conseguia fazer... Quer dizer, a gente não conseguia fazer o olho assim, né? Mas como é que alguém pegou esse esponjinho um dia e falou, ai, perfeita pra fazer maquiagem? Não entendi. Vamos falar de cílio postiço? Porque eu lembro que negócio de cílio postiço de mink, cílio postiço natural, não existiam. Era tudo assim, esses cílios assim, ó, que são tipo plástico, sabe? E eu lembro claramente que eu não... Hoje em dia eu uso pra aplicar meu cílio postiço uma pinça. Eu acho que o nome disso aqui é pinça, só que ela é diferente, tá pra ver? A ponta dela é mais achatadinha assim e ela não serve pra tirar pelo. Eu pego o cílio com ela assim, ó, assim, e fica muito mais fácil aplicar, porque essa angulação dá pra pegar o cílio muito mais fácil. Ao invés de você aplicar assim com a pinça normal, você aplica de ladinho, dá pra ver onde você tá aplicando. E como a ponta dele não é afiada, tipo, tem muito menos chances de você, de fato, como é que faz? Fazer assim nos olhos, sabe? E eu sinto que essa ferramenta, tipo, não é que é necessária pra todo mundo, mas se você gosta de cílio postiço, ela é muito boa, porque ela é mega baratinha. Eu acho que eu paguei R$5 nela. Em qualquer loja de R$1,99 vende. E ela, sinceramente, mudou o jeito que eu aplico meus cílios. É muito mais fácil e eu levo ela pra tudo quanto é lado. Mas eu não tinha esse tipo de coisa. Eu aplicava com uma pinça de tirar a sobrancelha, sabe? Tirar pelo mesmo. E aí, ela colocando assim, ó, tu põe assim, eu tô até com medo. Mas se chega tão perto do olho com uma pinça dessa que realmente dá vontade de pensar 2 vezes. E eu sou, hoje em dia, muito fã de cola de cílio preta. Mas antes eu amava essa aqui, transparente. Inclusive, é dessa marca que eu usava, da Kiss New York. E assim, não é que agora eu odeio essa cola. Inclusive eu ainda tenho, ainda uso.
Só que pra colar cílio postiço, eu prefiro uma cola preta, porque antes... Vamos só tirar esse rolê, o elefante branco da sala. Cola de cílio transparente, eu acho que é a maior mentira de todos os tempos, porque ela nunca seca e fica 100% transparente. Ela sempre fica meio leitosa, assim, dá pra ver que você tá usando cola de cílios. Então eu sempre ia com um delineador em cima e pintava a cola de cílios transparente de preta, que eu acho que ficava mais sutil, ficava um acabamento melhor. Aí eu pensei, nossa gente, existe cola de cílio preta. Por que eu tô fazendo, tipo, 2 passos se eu posso fazer um só? E aí eu me acostumei muito a usar cola de cílios preta, inclusive eu amo muito, uso até hoje. Ela é mais difícil de ser usada, porque de fato, se você não tiver a precisão de colar o cílio e borrar, ela estraga a maquiagem toda. Porque imagina, ela mancha de preto e fica não é uma sombra que você passa uma esponjinha e esfuma e tá tudo certo. Ela é uma cola, ela gruda e aí ela não sai mais. Então, de fato, eu vejo porque as pessoas não gostam de cola de cílio preta. Mas, gente, a minha preguiça falou mais alto e aí eu aprendi a usar cola de cílio preta. E hoje em dia eu amo. Às vezes eu cago, mas na maioria das vezes dá certo, e isso pra mim já é o suficiente. Eu vou colar os meus cílios postiços, que são bem na cara que são cílios postiços. Não tinha outro modelo de cílio postiço, sempre eram aqueles cílios postiços que você via que era plástico. E assim, minha mãe não se maquiava muito, mas eu tinha a minha tia, a mesma tia da sombra, que ela adorava se maquiar. Então a maior parte das minhas experiências com maquiagem da infância era vendo essa tia se maquiar. E na época eu achava lindo, gente. Eu achava ela linda. Porque realmente a perspectiva que a gente tem hoje, as técnicas e tal, não tinha tutorial de maquiagem no YouTube. Pelo menos eu nunca tive esse contato de ver tutorial de maquiagem no YouTube. E não, gente. Ai, força do hábito. Eu tava usando a minha coisinha, a espátulazinha que eu uso, é usar a pinça. Eu usava a pinça. Ai, eu tô com medo de usar a pinça. Eu usava a pinça. Ai, meu Deus. Quantas vezes eu lembro de ir ajeitar o canto interno e enfiar a pinça no meu olho. Ai, que nervoso. Se bem que esse cílio não ficou tão ruim quanto eu imaginava, mas também não ficou bom. E meio que deu essa impressão de... definitivamente esse não é meus cílios e sim, são pedaços de plástico. E aí a cola fica assim até ela ficar transparente, né? Beleza, enquanto o cílio cola... Tô linda, né, gente? Vamos aplicar batom? Porque assim... eu lembro que o mesmo surto de coletivo, assim, que a gente teve com o pincel colherzinha, que de um dia pro outro todo mundo queria ter um, teve uma cor de batom em si que eu lembro que era, tipo, o rolê. Todo mundo usava. E era especificamente a cor Snob da MAC. Toda celebridade, ou tipo assim, esse batom... era o rolê de todo mundo. Se você não tava usando o batom da MAC Snob, não era o rolê. E assim, na minha escola, lógico que quando você tem um monte de garotas de 12 anos, a mãe nunca vai comprar um batom da MAC, né? Mas era o sonho de consumo de todo mundo. Eu lembro que as minhas amigas, o batom da MAC e o Snob era tipo assim, meu Deus, presente de aniversário de 15 anos, sabe? Tipo, ai, no meu aniversário de 15 anos eu vou pedir o batom da MAC. E ele era uma cor de rosa, só que era um rosa, assim, frio, mais puxado pro roxinho, não sei. Vai estar as fotos aí. É um rosa muito frio, que não cabe muito com o tom da pele de ninguém, gente. Eu nunca achei esse batom bonito, sinceramente. Assim, agora eu estou falando da minha perspectiva. De novo, se você usa o Snob até hoje, pra mim, ó, arrasou, mano. Em você deve ficar lindo, com certeza. Mas na minha cabeça, eu não vi uma pessoa usando esse batom que eu falei, uau, que batom ficou lindo em você. E eu, então, obviamente, não tenho esse batom. Nunca comprei, nunca me interessei, mas eu lembro que era o Frisson, era o batom Snob da MAC. Eu achei na minha coleção, esse aqui do Jeffree Star, que se chama Ice Cream Boulevard, que é o mais parecido com o Snob que eu tenho aqui. Que é esse rosa clarinho puxado pro roxo. Eu não comprei esse batom, eu recebi, porque se dependesse de mim, eu nunca teria uma cor dessa na minha coleção. Mas não sei, gente, é uma cor de batom que eu acho que não fica bom em ninguém. Mas vamos aplicar. Pera aí, que minha boca tá mais ressecada que o deserto do Saara. Então eu vou tirar um pouquinho dessa pelanquinha morta. E essa é a minha maquiagem usando técnicas ultrapassadas.
O que vocês acharem? Uó, né? Eu fiz aqui no meu rosto tem várias referências. Eu acho que a minha pele, eu peguei a referência de quando eu comecei a me maquiar e as técnicas que eu usava. O olho eu fiz com referência a essa minha tia, que eu vi ela se maquiar e aí eu lembro que ela fazia muito disso. E a boca eu peguei a referência das meninas da minha escola que costumavam se maquiar. E o batom que eu lembro que elas mais queriam. Se não o da MAC, elas sempre compravam um tom que, tipo, fosse mais parecido com isso. E eu acho que eu fiz um dupe bem assim. Esse batom do Jeffree Star é muito snob da MAC, assim. Eu acho que é até um dupe. Pelo menos nas fotos eles são muito parecidos. E aí, o que vocês acharam? Teve alguma técnica que eu falei aqui que vocês usavam muito e que vocês pararam de usar por motivos de descobriram técnicas novas? Sinceramente, eu acho que eu não entendi por que a sociedade um dia disse que isso aqui era um bom aplicador de sombras. Pra ser sincero, eu acho que ele, como pra depositar pigmento, até que funciona bem. Por exemplo, se você é um maquiador e não quer usar o seu dedo pra pegar a sombra e tipo, sabe essas sombras metalizadas que a gente passa o dedo e aplica diretamente na pálpebra? Daí, se você é um maquiador e não quer, tipo, ficar botando o dedo na sua paleta, deixar o metalizado mais pigmentado sem ter que enfiar o dedo, realmente isso aqui é uma solução mais higiênica, que aí eu vejo que pra depositar pigmento, ela até que é boa. Agora, pra esfumar, gente, eu não sei como as pessoas faziam esfumado com isso, sem pincel. E eu não lembro, assim, das mulheres da minha vida, assim, eu nunca tive contato com homens que se maquiavam na minha infância. Todas as pessoas que se maquiavam ao meu redor eram mulheres. E aí, das mulheres da minha vida, eu não lembro de ninguém se maquiando, assim, usando pincel pra esfumar. Então, assim, fiquei louco. Essa pele, pra mim, não dá mais. Realmente não dá mais. E o batom é um tom que eu acho que até hoje eu nunca usaria. E é isso, gente. Com essa maquiagem gongadíssima, eu me despeço de vocês. Vale dizer que se você curtiu essa proposta mais wow, já deixa seu like, que eu sei que senão vai ter like para a maquiagem horrorosa. Se inscreva no canal se você for novo por aqui, torne-se um viadão! Me siga nas redes sociais. E agora eu vou deixar 2 vídeos aqui para você continuar maratonando este canal. Um beijo. Bye!